Bom dia a todos, obrigado pela presença. Agora aqui em definitivo, vamos iniciar nosso evento, mais um iLearning, e hoje sobre IBM i2, iBase versão 9.0, recursos e benefícios e quais são as novidades que vêm nessa nova versão. Agradeço aí novamente a presença de todos, lembrando que quem participar até o final desse iLearning receberá um certificado, bom, gerado pela nossa área de marketing e assinado pelo consultor Fábio e pelo Fabrício Silveira, responsável pela unidade da Emart de Analytics. Hoje estou aqui com o Fábio Oliveira, que é o consultor que fará a apresentação hoje sobre esse iLearning. Bom dia, Fábio. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos. Legal. Eu vou fazer uma introdução aqui, breve, né? Primeiro, alguns recados para todos. O evento, nossos eventos, tanto os webinars como o iLearning, são gravados e vamos disponibilizá-los no nosso canal no YouTube. Sempre a gente pede para os participantes, caso tenham algum tema importante, relevante, e gostariam de ver aqui no iLearn, no webinar, que façam sugestões, tá bom? No final aí a gente vai deixar nossos contatos, ou também pode acessar a nossa página na web ou nossos canais nas redes sociais e deixar suas sugestões de próximos eventos. E peço para que usem o chat para registro das dúvidas durante aqui o iLearn. Fiquem à vontade de colocar suas dúvidas aí no chat. Queria frisar também um ponto aqui importante sobre a Emart. Nós temos um pacote, né? Estamos oferecendo um pacote de serviços aí, totalmente web, que a gente está chamando de IT Web Consulting e IT Web Training. Então, se você está precisando de um apoio de consultoria, algum projeto seu de IT, nós temos consultores para isso. Estamos com um pacote bem atrativo comercialmente, de horas, para projetos pontuais, e também um pacote especial de treinamento na família i2, no Analytics Notebook e no iBase. Então, caso tenha interesse, por favor, entre em contato com a gente pode falar sobre esses dois pacotes aí, interessantes para vocês que estão aí atuando com o IBM i2. Como o Wilton falou, além dessa parte de prevenção a fraudes, de investigação, que é aí o foco da nossa unidade, a Emart também tem outras unidades de negócios na área de Salesforce, fazemos consultoria especializada nesse segmento, temos alocação de profissionais, temos um grande histórico em sustentação Oracle e SAP, e também temos uma área de automação de processos de RPA, tecnologia RPA. Então, estão aí nossos contatos. No final, eu e o Fábio também vamos deixar nossos contatos para vocês. E caso haja necessidade de algum outro segmento, fora esse de investigação, ou da linha IBM, por favor, entre em contato. Fábio, eu vou parar por aqui e deixo com você. Agradeço a todos até aqui e lembrando, dúvidas ao longo aqui da explanação do Fábio, peço colocarem no chat e nós vamos respondendo ao longo aí, ou vamos ao final, dependendo das dúvidas. Fique à vontade, Fábio. Bom, então, novamente, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio Oliveira, sou consultor de prevenção a fraudes pela Emart, sou especialista aqui nas soluções IBM i2. Bom, o tema da apresentação de hoje será o IBM i2 iBase, recursos e benefícios. Desde já agradeço pela atenção e presença de todos. E o escopo dessa apresentação de hoje contempla uma breve introdução, né, para contextualizar melhor esse tema. Falarei aqui também sobre o que é o IBM i2 iBase, para quem não conhece. Falaremos também sobre a arquitetura IBM i2 com iBase, o que ela pode agregar aí dentro desse contexto, as diferenças entre o iBase Designer e o iBase User, que são as duas
as duas frentes aí disponíveis no produto, os recursos principais de cada uma delas, falaremos também sobre a versão mais recente, né, do iBase, por onde começar para quem nunca teve contato com a solução, então, para dar uma ideia de como poder começar a desenvolver um trabalho com o iBase. Farei uma demonstração na solução, justamente evidenciando esses pontos, né? E fechamos aí a apresentação de hoje com a sessão de perguntas e respostas. Então, de uma forma geral, né, só para contextualizar um pouco, a maioria dessas análises hoje ocorre sempre em dados lineares, né? Então, o que são esses dados lineares? Justamente planilhas, tabelas, isso costuma estar em diferentes linguagens, diferentes formatos, né? Então, todo esse contexto, todo esse cenário acaba aí, por sua vez, exigindo um grande conhecimento em N linguagens, né? Em diferentes linguagens para lidar com esses dados, né? Então, diante desse contexto, é que eu vos apresento a solução IBM 2 iBase, que consiste aí em um aplicativo de gerenciamento de dados de inteligência intuitivo que permite que equipes colaborativas de analistas capturem, controlem e analisem dados de várias origens em ambientes de grupo de trabalho altamente seguros. Essa é uma definição aí diretamente do site da IBM, mas em outras palavras, né, para tentar contextualizar um pouco melhor, o iBase é o que vai fazer a interface com o meu banco de dados, onde através aí de uma modelagem simples, ele traduz as informações para o formato de entidades e vínculos, que é justamente o formato utilizado pelos produtos IBM i2. E aí só com a particularidade de fazer a importação desses dados, né? O iBase não faz a conexão direta à base, ele tem essa particularidade de fazer aquisição dos registros via importação, né? Então, só uma informação importante, conforme nós já falamos sobre isso na edição anterior, mas acredito que vale a pena reforçar, assim como o Analyst Notebook, o IBM 2 iBase é apenas um componente da suíte de produtos IBM 2, né? Onde nós temos aqui, por exemplo, o ecossistema de produtos i2, representado nesse desenho pela versão Enterprise, né? Onde nós temos aqui o Analyst Notebook, né, representado nessa caixinha, que foi o tema da nossa apresentação anterior, que é o produto, o componente justamente responsável pela parte da diagramação. Temos aqui o i2 Connect, que é o que faz a conexão direta aos bancos de dados internos e externos, perdão. Mas a ideia principal aqui desse slide é deixar claro, né, que é justamente essa parte da arquitetura, aqui no caso é apenas um exemplo, e ela é extremamente flexível, onde o cliente pode compor aí essa arquitetura somente com iBase e o Analyst Notebook, por exemplo. Tem a parte dos plugins, enfim, nós, enquanto parceiros Platinum da IBM, certamente podemos ajudar aí na melhor escolha de uma arquitetura adequada. Entretanto, né, o nosso foco hoje será apenas essa caixa onde está o IBM 2 iBase, que é onde está destacado nesse momento. Então, como que fica aí, essa arquitetura, conforme eu mencionei, utilizando o iBase? Então, nessa primeira extremidade, na ponta, né, nós temos o nosso banco de dados de inteligência, então ele pode ser aí no formato tanto do SQL Server como no Access. Nessa segunda camada entra justamente o iBase, fazendo a aquisição desses dados e traduzindo as informações para o formato de entidades e vínculos. Então, onde também o analista faz aí a sua análise inicial, seja via uma consulta ou através de um alvo específico em cima dessa base de dados. E uma vez feita essa análise inicial, nós temos o IBM 2 Analyst Notebook, onde ele vai fazer a investigação final em diagramas, né? Justamente contando aí com todo aquele arsenal de recursos analíticos que essa solução traz consigo, né? E acho que o ponto-chave aqui desse slide, né, é que o IBM 2 iBase possui integração nativa com o IBM 2 Analyst Notebook, o que confere ao analista uma grande amplitude investigativa, onde é possível aliar as pesquisas estruturadas nesse banco de dados com as facilidades de diagramação e análise de produtos, dos produtos IBM 2. Então,
esse vai ser o foco principal da apresentação de hoje. Ao longo aqui eu vou falar sobre os demais recursos e ao final a expectativa é a gente conseguir evidenciar justamente essa integração aí entre os diferentes componentes, né? Bom, conforme eu falei no início, o iBase ele é dividido em duas frentes, né? Então eu tenho o iBase Designer e o iBase User. O iBase Designer ele é destinado ao administrador do banco de dados, que é aí o responsável pela modelagem, concepção do banco, ele define a sua estrutura, propriedades de entidades, configurações de segurança, enfim, todos os aspectos estruturais relacionados ao banco de dados, fica a cargo aí do iBase Designer. Já o iBase User ele é destinado ao usuário do banco de dados, onde ele vai tratar justamente da parte dos registros, né? Então, é possível adicionar, importar, manipular e analisar registros e compartilhar inteligência também. Então, o iBase ele é dividido nessas duas frentes. E, né, já que eu expliquei o que é cada uma dessas duas frentes, o que nós temos aí de recursos principais, né, falando agora do iBase Designer. Então, justamente reforçando, né, desenhar a base de dados, onde eu vou definir qual a informação e como ela será armazenada, criação de novas bases de dados, contemplando aí a criação de entidades, vínculos necessários para a investigação, configurar a base de dados, onde eu estabeleço a lista de códigos, esquemas de nomenclatura, entre outros, toda a administração dessa base de dados relacionada ao usuário, o nível de segurança desses dados e também desses respectivos usuários. E também nós temos aí o recurso de importação em massa, que vai permitir uma importação significativamente mais rápida, falando aí principalmente para um cenário de grandes quantidades de dados, né? E, logicamente, né, tudo isso através de uma interface amigável, sem uso de códigos complexos, dentro daquela interface muito mais intuitiva aí dos produtos IBM 2. Já o iBase User, nós temos aí como recursos principais a inserção manual de registros, então o analista ele não vai fazer isso via código também, nós temos ali um recurso chamado folha de dados, que é justamente para facilitar esse processo. Toda a parte de importação e exportação ela é feita de forma bastante simplificada, com o apoio de um wizard, que facilita bastante esse processo. Essas importações elas podem ser agendadas, né? O iBase conta com um componente específico para essa operação, que é o iBase Scheduler. Isso pode ser programado também com muita facilidade. Conforme eu já mencionei, o produto possui integração nativa com o IBM 2 Analyst Notebook, então esse envio de informações entre os softwares é bastante simples. Temos o recurso de busca 360. Esse recurso de busca 360, posso definir ele como uma ampla varredura, né, em todo o banco de dados, onde, através das palavras digitadas ali no campo de pesquisa, ele tem aí o diferencial de contemplar as suas variações, né? Então, para aquele cenário que eu tenho problemas de acentuação, inversão de nomes, né? Dependendo da base de dados, eu tenho os nomes no padrão americano, onde eu tenho o sobrenome antes do nome principal. Então, para esse cenário, dentro desse contexto, ele consegue fazer essa busca em todo o banco de dados, né, e traz o resultado ali ao final para o analista. Todas as consultas são feitas de forma relativamente simples e visual, né, então, dentro daquela interface amigável, então eu não preciso de nenhum tipo de código complexo, nenhum tipo de linguagem de programação, então acho que esse é um ponto bastante importante também, que eu vou demonstrar a vocês no final da apresentação. E algumas pessoas também não sabem, mas no iBase é possível a criação de alertas, né, onde eu posso aí definir que o produto me alerte para alterações em determinados registros, que estejam numa lista restritiva, que sejam alvos aí de uma determinada investigação, ou até mesmo resultados de consultas, né, então eu posso programar essa frequência para que o sistema me alerte em cima de qualquer alteração, né, nesses cenários aí que eu defini como, que eu parametrizei, né, inicialmente. E, né, também, conforme foi mencionado no início, qual a versão atual do iBase hoje? Então, recentemente, aí, né, no dia 30 de setembro desse ano, foi lançado o IBM 2 iBase 9.0. Então,
uma versão aí saindo do forno, né? E o que essa versão traz consigo, né? Ela tem uma série de melhorias, novidades, as quais eu vou citar algumas aqui, que são, acredito que as principais, mas ao final será disponibilizado a vocês um link, né, onde eu tenho ali o Release Notes completo da IBM, então, para aqueles clientes que já fazem uso da solução, né, de repente por algum motivo quiser se aprofundar mais em determinado assunto, eu vou disponibilizar o link, né, diretamente para vocês, mas de qualquer forma, caso tenha alguma dúvida específica, certamente podemos ajudar também nessa questão. Bom, a primeira melhoria, né, que de fato aparece aí na versão 9.0 do iBase é relacionada à performance, né? Então, a performance foi aprimorada para inúmeras tarefas, desde a parte de abrir o banco de dados, respostas às consultas, as tarefas de listar registros. Então, isso é um ponto bastante importante, que é bem enfático aí na documentação da IBM em relação a isso. Nós temos também um recurso novo, agora chamado segurança em níveis de campo. Esse recurso ele permite a avaliação de uma segurança de registros em um nível mais granular, né? Ou seja, que os valores de campo individuais sejam marcados apropriadamente. Para quem já faz uso da solução, esse recurso ele é muito parecido com o recurso das listas de CCS, porém agora com uma forma mais direcionada aos campos e também com uma interface mais simplificada, né? Basicamente, eu vou definir níveis de segurança diferentes para campos específicos, né? Eu não preciso fechar isso para uma determinada entidade. Dentro da mesma entidade, eu consigo segmentar a segurança das informações. A parte da pesquisa 360 ela também foi aprimorada, então no retorno dessa pesquisa aparece também os campos em que o termo pesquisado aparece, então onde está sinalizado com a seta aqui no slide, né? Então além do sistema retornar onde ele encontrou um determinado termo que foi pesquisado, aparece também ali os campos, né, onde ele encontrou esses termos, né? Então dá um pouco mais de agilidade aí para o analista e enriquece um pouco mais também o resultado dessa pesquisa, né? Relacionado a subconjuntos também teve uma melhora bastante interessante, principalmente na questão do número de registros, né, que poderia conter em um subconjunto. Inicialmente era em 50 mil registros, agora aumentou para 5 milhões. A questão da sincronização desses subconjuntos, né, agora ela pode ser feita também de forma automática, então eu tenho ali como definir se eu quero isso de forma manual ou automática, né? E o recurso de pesquisa 360 também pode ser usado para pesquisar em subconjuntos, né? Isso também era uma demanda aí solicitada, bastante recorrente aí por parte dos clientes, né? Relacionada à entrada de dados, então as folhas de dados hoje elas aparecem também de forma mais rápida, né? Então tem algumas opções agora para você redimensionar essa folha de dados. A folha de dados é a parte da inserção manual de registros, né? Então para quem não conhece o software, tem formatos de imagem agora que são suportados aí como PNG, né? Então isso também dá um pouco mais de possibilidade analítica aí. E tem também a questão do redimensionamento das imagens, né? Então, quando eu insiro a imagem ali dentro de uma determinada entidade, ela é ajustada, redimensionada automaticamente, né? Então, não preciso mais fazer aquele ajuste fino de forma manual. E também em relação ao SQL Server, né? A solução agora é compatível com as versões 2017 e 2019 do SQL Server. Isso também já era uma demanda antiga, né? Bastante recorrente por parte dos clientes. E que agora a versão 9.0 contempla, né, essa compatibilidade com essas duas versões mais novas, né? Então, conforme eu falei, tem uma lista imensa, né, de recursos, de correções, de pequenos bugs. Tudo isso vai estar disponível no link, né, que eu vou disponibilizar ao final da apresentação, mas aqui eu procurei mostrar os pontos principais e caso alguém tenha alguma dúvida em relação a isso também, ao final a gente pode auxiliá-los aí da melhor forma possível, né? Bom, uma vez que eu expliquei o que é o iBase, quais os recursos que ele tem, falamos também aqui sobre a versão mais atual, e por onde começar, né, para aqueles aí para aquelas
clientes que nunca mexeram no produto, como que eu começo de fato a utilizar o iBase, né? O primeiro passo é sempre a criação do arquivo de segurança, onde ali, de uma forma bastante simples, no menu arquivo, eu seleciono a opção do arquivo de segurança, e o arquivo de segurança é o que vai ficar responsável pela criação de usuários, grupos, toda a parte de controle de acesso, gestão de senhas, tudo é feito em cima desse arquivo de segurança. Então, também eu faço isso sem uso de códigos, é um procedimento relativamente simples. Uma vez criado esse arquivo de segurança, o próximo passo é a criação do banco de dados. Então, eu seleciono também ali a opção correspondente através do menu arquivo. Conforme eu falei, é possível selecionar ali entre o Access ou o SQL Server, e aí é só selecionar a opção correspondente, concluir ali as configurações. No caso do SQL Server, tem a questão do servidor, a autenticação de usuário e senha, mas tudo isso é feito dentro dessa mesma interface, tá? Isso não é feito via código. Uma vez criado esse banco de dados, o próximo passo é a criação de entidades e vínculos. Entidades e vínculos é justamente a estrutura que eu desejo modelar nesse meu banco de dados para começar a ter uma estrutura pronta para receber as informações. Então, também no processo seguindo o mesmo padrão, né? Então, botão direito, eu seleciono ali uma nova entidade, um novo vínculo, né? Então, é bastante simples essa parte também. Uma vez definida e modelada toda essa estrutura, próximo passo, a parte da importação de dados. Então, esse processo é relativamente simples também, é bem parecido com o que nós mostramos na edição anterior, né, onde eu faço a carga ali utilizando o Analytics Notebook, então eu tenho o apoio de um wizard, tudo isso para tornar o processo realmente o mais intuitivo possível, né. E uma vez que eu fiz a importação desses dados, eu começo a proceder com as minhas análises iniciais. Então, conforme eu mencionei também, nós temos aí o recurso de consulta visual, né, que não requer aí o uso de códigos, onde se eu tiver um alvo específico, um determinado requerimento que eu queira processar em cima dessa base de dados, isso é feito em cima desse desenho, né, eu construo essa consulta basicamente utilizando o mouse, né, isso eu vou mostrar também mais adiante para vocês. E uma vez que eu processei o resultado dessa consulta, obviamente, conforme eu falei a questão da integração nativa entre os softwares, né, eu envio as informações diretamente ao Analytics Notebook, sempre visando aí uma investigação mais aprofundada, por conta dos inúmeros recursos analíticos aí disponíveis na solução do Analytics Notebook. Então, nesse momento eu fecho aqui a primeira parte da apresentação, né? Então, vamos partir agora aqui para a parte da demonstração direto na solução. Então, eu vou começar aqui justamente pelo iBase Designer, que é a interface que está aparecendo para vocês nesse momento. Então, eu não tenho nada aqui aberto no iBase Designer, justamente para mostrar a criação desse processo do zero. Então, conforme eu falei, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é a criação do arquivo de segurança. Então, eu venho aqui no menu arquivo, novo arquivo de segurança, vou colocar aqui o webinar iBase. Basicamente, eu coloco um nome nesse arquivo, clico em salvar. Então, ele já fala que o arquivo de segurança foi criado com êxito, ele cria, por padrão, com o usuário sysadmin, e quando eu clico em OK, ele carrega justamente aquela janela que eu mostrei a vocês. Então, eu tenho aqui o usuário sysadmin, então se eu tiver outros usuários, eu venho aqui nessa opção do botão novo, eu vou criando todos os usuários aí para esse nosso banco de dados, a questão de grupos, aqui relacionado à parte de permissão, a política de segurança, isso aqui para adequar justamente a organização, questão de regras de senha, enfim. É tudo feito aqui através dessa opção do gerenciador de segurança. Essa parte, notem aqui que no canto inferior, né, esquerdo, aparece a informação de que eu já estou, deixa eu só mudar aqui que acho que fica mais claro, falando que eu já estou logado, né, a esse arquivo de segurança. Então, o próximo passo agora é a criação do banco de dados. Então, venho aqui em novo banco de dados. Então, eu vou colocar aqui o nome webinar iBase. Conforme eu falei, tem a opção aqui de eu fazer a criação desse banco em Access ou em SQL Server. Então, à medida que eu mudo aqui, por exemplo, para SQL Server, eu tenho aquelas opções
conforme eu falei, da autenticação de usuário, o servidor, onde está esse banco. Então, eu defino essas propriedades de configuração justamente nessa tela. Então, somente para simplificar aqui, como é só um exemplo, vou fazer a criação em Axis, para deixar isso de uma forma mais simples. Vou colocar aqui o título da mesma forma, o Webinar iBase. E aqui na descrição eu vou colocar banco de dados sem uso de dados reais. Isso aqui é como se fosse a folha de rosto do Analytics Notebook, né? Então, toda vez que eu carregar o banco de dados, ele vai trazer essas informações. Então, aqui eu vou colocar só para ressaltar que todos os dados utilizados nessa apresentação são dados fictícios, né? Vou clicar aqui em OK. Notem que ele já carregou essa nova tela, então eu já fiz a criação do arquivo de segurança, criei a base de dados. Então, seguindo aquela mesma sequência que eu mencionei nos slides, o próximo passo é a criação das entidades e vínculos. Então, só para simplificar e a gente conseguir pegar um processo aqui do início ao fim, eu vou fazer a criação de uma entidade chamada telefone. Como que eu faço a criação dessa entidade? É muito simples também, botão direito eu clico na opção novo, então digito aqui telefone, já atribui um ícone aqui dentro dessa lista que ele tem disponível, né, no produto, eu vou deixar esse mesmo ícone. Aqui na parte um pouco mais inferior nós temos a questão do tipo semântico, então vou selecionar essa opção telefone. O tipo semântico, para quem não conhece, ele basicamente ele serve para atribuir um índice, né, às informações. Isso dá um pouco mais de possibilidades analíticas aí nas consultas e no decorrer da investigação. Então, é sempre bom, no caso do Analytics Notebook, quando eu faço a criação de eu instancio um determinado objeto, todos eles já estão associados a um tipo semântico. Aqui, no caso, com o iBase, eu preciso fazer isso manualmente. Lembrando que eu estou construindo um banco de dados do zero. Então, vou clicar aqui em OK. Então, notem que quando eu clico aqui nesse sinal de mais, todas as entidades vão sendo criadas aqui nessa seção tipos de entidade. Uma vez que eu criei essa entidade, eu preciso fazer o mesmo passo para a criação de um campo, para receber ali os números de telefone. Então, eu posso colocar aqui o campo número. Eu assinalo ele como discriminador, porque esse número de telefone vai ser justamente a informação que vai fazer a distinção de um número para o outro. Então, ele é um número que nós chamamos aí, pode ser considerado como identificador, né? Então, eu assinalo essa opção discriminador. Vou clicar aqui em OK, vou deixar como texto o mesmo formato, mas eu poderia colocar como número, enfim, tem uma série de opções de formatos aqui que valem a pena ser explorados, né? Vou só assinalar o discriminador aqui. A parte de tipos de vínculo, né? Vou seguir o mesmo procedimento aqui que eu fiz para a entidade, eu vou criar um vínculo chamado, vou colocar como chamada, para representar a ligação telefônica. Então, eu seleciono aqui a cor desse vínculo. E em tipos de extremidade, se eu tivesse mais entidades aqui, criadas, né, obviamente, eu assinalaria aqui quais são as extremidades, quais são as informações que eu gostaria que estivesse relacionada nesse vínculo. Então, para tentar traduzir para quem nunca teve contato com o produto, aqui eu estou representando as ligações telefônicas entre telefones. Então, eu vou ter numa ponta o telefone A, na outra ponta o telefone B, e nessa chamada telefônica eu vou colocar as demais informações de data, hora, duração da chamada, enfim. Então aqui também tem a questão do tipo semântico. Eu vou colocar como ligação, telefonema aqui, acho que fica melhor. Telefonema para. E clique em OK. Então, da mesma forma que eu clico aqui no sinal de mais, ele já aparece o vínculo que eu criei. Então, com o botão direito, eu vou criar aqui um novo campo. Vou colocar aqui a data, né, para essas ligações. Então, aqui nessa coluna tipo, eu tenho aqui os diversos formatos. Então, vou pegar aqui a data. Clique em OK. Vou colocar a hora também aqui. Tem também o tipo de campo aqui no formato hora. Notem que eu estou fazendo tudo isso, não estou utilizando nenhum tipo de código, estou fazendo isso basicamente só com cliques do mouse, né? Crio aqui agora um novo campo para duração
a chamada. Vou deixar só como duração, já dá para entender. Fiquem ok. Então, basicamente, o processo de criação de entidades e vínculos é só seguir essa mesma dinâmica. Então, eu crio ali quantas entidades forem necessárias, eu vou fazendo a criação dos vínculos. Uma vez que eu fiz essa primeira parte, né, que é a criação das entidades e vínculos, o próximo passo é vir aqui para esquemas de etiquetagem. O que é o esquema de etiquetagem, né? É como as informações vão aparecer ali mais adiante no Analytics Notebook. O que eu quero que seja exibido. Imagine que eu tenho uma entidade com 10, 20, 30 campos. Qual a informação que eu quero que seja exibida no diagrama, principalmente? Então, aqui é dividido em padrão e diagrama. O padrão é o que vai ser exibido no próprio iBase, e na coluna diagrama é o que vai ser exibido no Analytics Notebook. Que a informação que eu quero elencar como etiqueta, eu seleciono aqui do lado esquerdo, clico em adicionar, ela passa aqui para o lado direito. Faço a mesma coisa aqui na coluna diagrama. E aí eu tenho que fazer isso tanto para a entidade como para o vínculo. Então, no caso aqui, eu vou pegar a duração da chamada como etiqueta. Então, seleciono aqui a duração da chamada e clico em salvar. Aí ele pede para salvar esse esquema de etiquetagem. Eu vou colocar aqui Webinar iBase. E automaticamente ele já salvou essas minhas configurações que eu fiz para a parte de etiquetagem. Então, de uma maneira mais simplificada, né, a concepção do banco de dados ela vai ter que percorrer todas essas fases, desde a criação do arquivo de segurança, a criação do banco, depois a criação de entidades e vínculos, esquemas de etiquetagem, e teria aí ainda outras funcionalidades, como atributos, só que como o tempo é um pouco restrito, eu não vou conseguir falar sobre todos esses pontos, mas, de certa forma, aqui é possível fazer os primeiros passos aqui para a concepção de um banco de dados do zero, né? Então, uma vez que eu fiz esse desenho, o próximo passo seria a parte da importação. A importação, conforme eu falei, ela pode ser feita preferencialmente pelo iBase User, né? Porém, o iBase Designer tem aquela particularidade da importação em massa, que é justamente voltado para a questão de uma quantidade maior de registros, é um processo que vai otimizar um pouco mais essa carga, né? Principalmente se tratando de grandes volumes. Então, como o nosso... só para aproveitar essa mesma interface, eu vou fazer aqui pelo iBase Designer, tá? Depois a gente passa para o iBase User. Então, no menu Arquivo, seleciono a opção Dados e Importar. Aqui o processo é bem semelhante, né, àquele que foi demonstrado utilizando o Analytics Notebook. Tem poucas particularidades aqui. A primeira delas é que eu preciso dizer, né, eu não importo as informações todas de uma vez, né, eu teria que importar primeiro as entidades, depois os vínculos, depois eu tenho também até uma opção para fazer essa importação em lote, mas nesse primeiro momento eu vou selecionar aqui um vínculo para demonstrar para vocês. Então aqui é a origem dos dados, no caso aqui é um arquivo texto, a fonte de dados OLEDB, se eu estivesse falando aí já do banco SQL Server, enfim. Esse processo aqui, basicamente, eu seleciono que tipo, para onde que eu vou importar essas informações e a origem desses dados. Então, vou clicar aqui em próximo. Notem que eu já tenho aqui aquelas extremidades que eu defini na criação do vínculo, como o telefone na extremidade 1 e o telefone na extremidade 2. A direção do vínculo, que está representando quem ligou para quem, né? No caso, eu vou colocar sempre a extremidade 1 para a extremidade 2. Tem os aspectos de intensidade do vínculo, quando se tratar de uma tentativa de transação, enfim, aqui também vou deixar como confirmado para ficar um pouco mais simples e não confundir aqui o nosso processo. Nessa etapa 3 eu vou selecionar a fonte de dados, então eu tenho aqui um arquivo texto já preparado, que contendo essas ligações telefônicas. Aí eu tenho aqui delimitador de campo, tem as particularidades aqui relacionadas ao formato de data e hora, então eu vou assinalar aqui detectar formato automaticamente, mas se por algum motivo eu tiver um requerimento específico para data e hora, onde eu tenho ali um formato de data e hora específico, que eu precise padronizar esses formatos, aí eu posso fazer essas configurações por aqui também. Então, vou clicar aqui em próximo. E aqui,
basicamente eu preciso fazer um depara, né? Eu tenho aqui do lado esquerdo todos os campos que foram criados, né, no nosso banco de dados, e aqui eu preciso dizer os campos do arquivo para fazer esse mapeamento aqui. Então, o campo data, ele vai para o campo data, a informação de hora eu vou assinalar para o campo hora, a duração da chamada para o campo duração, o telefone origem, aqui é muito importante, pessoal, atenção, o campo origem eu vou selecionar para o número 1, o campo destino eu vou selecionar para o número, aqui no caso a extremidade 2. Por que isso daqui é importante? Lembra que na etapa anterior eu selecionei o fluxo, né, a seta, indicando origem e destino. Então, ela vai ser sempre do número 1 para o número 2. Então, se eu deixar isso daqui invertido, o resultado final vai ficar diferente depois na parte do diagrama, tá? Aqui aparece em amarelo essa informação do número, que é justamente a informação que é usada como identificador, né, que é o campo que vai fazer a distinção entre um número de telefone e outro. Aqui nós temos também aquelas opções de ações de campo, especificamente aí para o data cleaning, né, conforme exatamente igual a parte do Analytics Notebook, então eu não vou nem clicar aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo, mas basicamente eu tenho a opção de remover prefixo, para quem não acompanhou, né, tem a opção de normalizar, né, de certa forma, esses dados, né, eu posso fazer isso já nessa fase daqui da importação. Eu vou clicar aqui em próxima, e aqui também é uma tela um pouco diferente, né, essa opção não tem ali no Analytics Notebook, que aqui seria a questão das correspondências, né, então, o que eu quero que o iBase faça se uma correspondência for encontrada, então eu preciso definir isso aqui. Correspondência seria, por exemplo, um mesmo telefone aparecendo, quando eu quero que ele atualize esse registro no meu banco de dados ou que ele crie um novo registro. Então, basicamente, é isso que eu defino aqui. Como o banco de dados ele não tem nenhuma informação nesse momento, eu vou colocar não atualizar, e aqui nessa opção, se não encontrado, eu vou colocar como criar. Ou seja, tudo que ele não tiver na base de dados, ele vai criar uma nova informação no nosso banco e não vai mexer em nenhum registro já existente. E aqui é o mesmo comportamento, tanto para a extremidade 1 como para a extremidade 2. Eu também posso definir isso de uma forma diferente, mas a princípio eu vou deixar aqui como não atualizar e criar, que é o caso aqui dessa nossa demonstração. Aí nessa última etapa eu tenho uma opção de adicionar esses registros especificamente dessa carga para um conjunto. Aqui eu não vou nem entrar tanto no detalhe também, porque é muita informação, senão vai acabar gerando uma certa confusão, né? Eu clico aqui em executar. Assim como no Analytics Notebook, nós temos aqui também as especificações de importação, então eu vou clicar aqui em sim. Essas especificações, elas são, deixa eu só colocar o nome aqui, Webinar iBase. Essas especificações, elas são importantes, todo esse processo de mapeamento que eu fiz aqui através do Wizard, se eu tenho essa especificação salva, eu pulo todas essas etapas, então o processo fica ainda mais ágil, né? Imagina que existe uma rotina, né, uma frequência de carga desses arquivos, então, trabalhando com as especificações, eu não preciso fazer esse mapeamento tudo do zero, né, novamente. Vou clicar aqui em OK novamente, e ele nesse momento já está fazendo a nossa primeira carga aqui. Obviamente eu peguei um arquivo menor, só para exemplificar para vocês, né, então, clico aqui em importação concluída, ele traz um pequeno relatório, né, falando uma estatística de quantas informações foram inseridas, então ele tem aqui 206 chamadas telefônicas, e na extremidade 1 ele adicionou 27 telefones, e na extremidade 2, 144 telefones diferentes. Se ele, nesse processo, apresenta algum erro, normalmente o erro aparece aqui nessa janela, até para facilitar o rastreamento aí por parte do investigador. Então, se eu vier aqui agora no menu arquivo, clicar em estatística de banco de dados, aparece já a quantidade de registros, tá vendo, que foram importados aqui, tanto para chamadas telefônicas como para a parte dos telefones. Então, relacionado à parte estrutural do banco de dados, aqui eu consegui sintetizar, obviamente tem muito mais coisas, né, mas de forma bem genérica e bem simples, são essas etapas que tendem a ser percorridas, né. Então, a parte do iBase Designer vai ficar responsável por toda
todo esse desenvolvimento, tanto da estrutura do banco, criação de campos e até mesmo aí, conforme eu mostrei, a parte da importação. Eu vou passar aqui agora para o iBase User. Aqui agora eu vou conectar um banco de dados que nós temos aqui como exemplo, que no caso é com dados fictícios, mas agora relacionado a transações de cartão de crédito. Eu vou conectar esse outro banco, porque ele é um banco um pouco mais completo, eu tenho mais entidades, então eu consigo mostrar um pouco mais de opções para vocês. Então, notem que quando eu, por exemplo, eu vou expandir aqui a parte das entidades, então eu tenho aqui o cartão de crédito, a maquininha de cartão, as transações, né, que eu tenho aqui nessa base de dados. No iBase Designer, quando eu clico com o botão direito, né, eu venho na opção novo, ele abre a opção para criar uma nova entidade. Aqui, o novo seria a criação de um novo registro. Então, conforme eu falei, né, isso também, essa inserção manual de informações, ela é feita nessa janela que nós chamamos de folha de dados, né? Então eu não preciso fazer uso aqui de códigos, não preciso acessar o banco diretamente via código, né? Eu faço tudo isso sempre com a interface do iBase, que é muito mais amigável, muito mais simples. Então, aqui é realmente só para mostrar essa particularidade. E uma vez que eu fiz a concepção do banco, fiz a carga, vamos entrar agora um pouco aí nas questões das análises, né? Então, tanto eu posso partir para fazer a minha análise inicial partindo de um registro específico, de um alvo específico, como eu posso fazer também uma consulta. Então, se eu vir aqui no menu análise, venho aqui em consulta e venho em novo. Acho que esse ponto é bastante importante de mostrar a vocês, porque isso aqui são as famosas queries, né, que os investigadores tendem sempre a fazer aqueles select, aqueles comandos às vezes muito complexos. Como que eu monto esse requerimento aqui com o iBase? Então, vou pegar aqui, por exemplo, um cartão de crédito, quero que ele retorne para nós todos os cartões que estejam na nossa numa blacklist ou numa lista restritiva. Então, aqui onde eu tenho os operadores, eu vou pegar aqui Black Card igual assim. Eu venho aqui na outra extremidade, eu posso selecionar as transações. Então, eu coloco aqui o vínculo entre elas. E nessa extremidade de transação, eu vou colocar uma contagem, de repente aqui um parâmetro maior que 20, por exemplo. Então, eu não quero que o sistema retorne simplesmente os cartões que estão na lista restritiva. Eu quero que retorne as transações envolvendo esses cartões e somente os cartões que têm mais de 20 transações. Então, percebam quantos requerimentos diferentes eu consegui definir aqui. Tudo isso também dentro dessa mesma interface. E notem que isso é um processo muito mais simples, né, do que eu fazer isso via código. Então, eu vou clicar aqui em resultados. Aqui também já tem todos os resultados que retornaram, né, dessa nossa consulta. Então, tem as informações inicialmente dispostas aqui do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui a representação desses 3 cartões, tenho todas as transações e tenho o vínculo entre eles. Então, partindo dessa consulta ou de um registro específico, eu iria agora para a parte da investigação no Analyst Notebook. Como que eu faço para enviar essas informações para o Analyst Notebook? Eu vou pegar aqui um cartão em específico, eu poderia selecionar tudo aqui, enviar as informações todas de uma vez, mas só para contextualizar um pouco melhor a dinâmica, eu vou pegar um único cartão, vou clicar aqui com o botão direito, tem a opção diagrama, e clico aqui em adicionar ao diagrama. Ele me fala se gostaria de adicionar o diagrama atual, vou clicar aqui sim. E aí, nesse momento, a gente vem aqui para o Analyst Notebook e eu já tenho aqui a representação do cartão. Então, o envio de informações entre os softwares é relativamente simples, botão direito, enviar para o diagrama. E o que muda na dinâmica de investigação, agora que eu já mostrei todas essas etapas, trabalhando com o iBase junto com o Analyst Notebook. Na sessão passada, eu mostrei a todos que fazendo a importação de uma tabela, de um determinado arquivo, você vai ter um diagrama com todas as informações desse arquivo, ele vai fazer a importação de tudo que você definiu ali. Com o iBase, eu faço isso agora de forma seletiva. Notem, lembra, só para recordar, eu fiz uma consulta a esse banco de dados, selecionei um único cartão e plotei esse cartão aqui diretamente no Analyst Notebook. Então, imaginem o seguinte,
até para ficar um pouco mais claro, eu tenho aqui esse cartão de crédito, se eu quiser agora, por exemplo, saber quais as transações que estão relacionadas a esse cartão de crédito, como que eu obtenho a resposta para essa pergunta? Então, eu venho aqui com o botão direito do mouse, aqui onde está Case Cartões de Crédito é o nome do nosso banco de dados, né? Aí eu tenho duas opções, expandir ou expandir com configurações. Se eu clico em expandir, ele vai trazer todas as informações relacionadas a esse cartão. Então, vou clicar primeiro aqui. Então, o sistema já retorna automaticamente todas as transações que estão relacionadas a esse cartão. Um exemplo, se eu tivesse transações, tivesse também aqui, de repente, o titular do cartão, por exemplo. E na minha dinâmica de investigação, eu quisesse que retornasse somente as transações. Aí eu vou lá e faço essa mesma expansão, só que de forma com configurações, né, que é o que eu vou mostrar adiante. Então, aqui, partindo do cartão, eu cheguei às transações. Se eu quiser agora, por exemplo, saber em quais Unique IDs, né, que foram feitas essas transações, aí nós fazemos aqui o que nós chamamos de expansão seletiva, né, expansão controlada. Então, nessa janela de expandir com configurações, ao invés de selecionar tudo, vou deixar marcado somente o Unique ID. Essa tela está um pouquinho diferente, justamente por conta da versão nova. Notem que eu posso mudar a representação aqui, né, na hora da expansão. Isso é uma coisa nova que não tinha nas versões anteriores. A mesma coisa também para a questão dos vínculos, eu poderia assinalar aqui. Então, vou clicar aqui em OK, só para seguir a dinâmica, e aí o sistema retorna quais são os Unique IDs que esse cartão transacionou. Aí eu tenho toda aquela parte do Analytics Notebook, com os recursos analíticos, enfim. Mas só para reforçar novamente, né, notem como muda, né, fazendo essa investigação seletiva através das expansões, enquanto que no ANB eu só tenho a importação, eu faço a importação de tudo para o diagrama, aqui eu consigo fazer uma análise sistêmica otimizada e eficiente através dessas expansões. Então, basicamente aqui eu encerro a dinâmica, só fazer um breve resumo para a gente fechar essa parte também da demonstração. Então, inicialmente, nós vimos o que é o IBM2 iBase, os seus recursos e benefícios, falamos também aí do lançamento da versão 9.0, suas novidades principais. Na demonstração, eu criei um banco de dados do zero, fizemos uma importação de um arquivo, e depois, com uma base um pouco mais completa, nós fizemos aí uma consulta, né, a esse banco de dados e mostrei a vocês como que é feito o envio de informações do iBase para o Analytics Notebook. E aí, uma vez com essas informações já tem aí essa possibilidade do recurso das expansões, aliado aí a todas as funcionalidades analíticas do IBM2 Analytics Notebook. Então, com isso eu encerro aqui essa parte da demonstração do produto. Desde já agradeço pela atenção e paciência de todos. Vou devolver aqui a palavra novamente ao Valdir. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Excelente explanação sua sobre as novidades aí sobre o iBase. Muito interessante. Quero agradecer, lembrando a todos aqui as demais áreas que nós já falamos aqui da iMart, como eu já mostrei no vídeo. Está aqui nosso site, por favor, entre em contato. Quer acrescentar alguma coisa, Fábio? Não, só realmente agradecer, né, a atenção, a paciência, né, ficamos aí 1 hora, né, com um assunto bastante técnico aí, muito conhecimento, mas espero que tenham gostado e aguardo o feedback de todos aí para a gente poder prosseguir com as próximas edições. Também agradeço a você pela bela explicação, muito didática, a todos os presentes. Muito obrigado para as pessoas que estão aqui desde das 8h30 que eu abri a sessão. Fizemos aqui em 1 hora, 9h59. Agradeço a todos novamente. Um abraço. Encerramos por aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos, pessoal. Um excelente dia.